Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, é melhor ouvir a intuição ou continuar cega pela emoção? Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada pior que aquela famosa pulguinha atrás da orelha. Quem é que nunca passou por isso? Aquela intuição, aquela desconfiança, só que nenhuma prova. Acontece que eu aprendi que não tem nada mais poderoso do que a intuição feminina. Pode falar que é besteira, pode falar que é bobagem de mulher, mas quando uma mulher cisma com uma coisa, é porque alguma coisa tá errada sim. Tudo começou quando eu estava ainda na faculdade. Eu era mãe solteira, independente, seguia a minha vida e aí eu conheci o Marcelo. Era muito comum os estudantes se organizarem para pedir e dar carona. E foi assim que a gente acabou se conhecendo, numa carona. Trocamos algumas palavras, nada demais. Depois eu o vi mais algumas vezes pela faculdade, só que a gente nem se falava. Mas olha só como são as coisas, né? Uns 2 meses depois, foi bem na época da Copa do Mundo, todo mundo se reunia para assistir os jogos. E num determinado dia, em que o Brasil ganhou, fomos para a casa de um amigo comemorar. Eu não conhecia muita gente, mas quando eu entrei, eu dei de cara com o Marcelo. Ele também morava naquela mesma casa. Eu confesso que eu fiquei nervosa, nem sei porquê. De alguma forma ele me chamava a atenção. E mais ainda quando ele me reconheceu. Nesse dia, mais uma vez, a gente nem conversou porque tinha muita gente ali, era muito barulho. Mas depois de alguns meses, numa outra festa, a gente voltou a se encontrar. Eu estava lá, dançando com as minhas amigas, curtindo, e quando eu vi, ele estava do outro lado do salão sozinho. E aí eu fiquei naquela, né? Vou ou não vou falar com ele? Eu era tímida, só que eu tomei coragem, atravessei de ponta a ponta o lugar e puxei assunto perguntando se ele estava sozinho. Patrícia, na verdade eu tô com alguns amigos aqui, mas eles estão todos acompanhados, olha só. Mas e você? Você tá com alguém? Eu? Não, eu tava ali com as minhas amigas, aí eu te vi de longe sozinho e eu pensei que a gente poderia de repente dançar, sei lá, beber alguma coisa, o que você acha? Claro, mas eu posso te falar uma coisa? Eu já tava te olhando faz tempo, desde quando eu cheguei. Eu ia até falar com você, mas você acabou sendo mais rápida. Vamos sim, a gente pode conversar melhor, só eu e você. Vai ser mais interessante para nós dois. A gente se afastou um pouco, conversou um pouquinho e logo rolou o nosso primeiro beijo. E depois desse beijo, a gente nunca mais se desgrudou. Começamos a nos ver com mais frequência e quando eu percebi, pronto, já era namoro. E foi tão natural. Eu me apaixonava cada dia mais por ele e ele me aceitava mesmo eu sendo mãe solteira, que é uma coisa, né, que me preocupava muito, sabe? Mas ele me mostrou que não precisava ter medo. E logo ele até levou a minha filha e eu para conhecermos os pais dele. Virou um relacionamento mais do que sério. A gente fazia tudo junto. Festa de final de ano, passávamos juntos com a família, a minha com a dele. Aliás, a minha família adorava ele. Era tudo tão perfeito. Era 1000 juras de amor o tempo todo. Eu sentia realmente, sabe, que eu tinha encontrado a pessoa certa. Mas aí, uma notícia ia colocar à prova todo esse amor. Perto da gente completar 1 ano de namoro, ele acabou recebendo uma proposta única. Era uma baita oportunidade para ele. Era 1 ano de bolsa de estudos na Inglaterra. Não tinha como recusar. Ele tinha que ir de qualquer jeito. Afinal, era uma oportunidade, a melhor oportunidade. Uma oportunidade como essa não aparece 2 vezes na vida, né? Eu fiquei feliz demais por ele. Mas também pensei, e eu? Como é que ficaria a nossa história? Bom, na minha cabeça era muito simples. Não ia dar certo. A gente ia terminar e ponto final. Um relacionamento à distância já é difícil. Morando em outro país, então imagina só. Eu ia sofrer muito, eu tinha medo de me machucar
Então eu decidi que eu mesma ia terminar. Acontece que o Marcelo pensava de outro jeito. Ele queria sim tentar manter o nosso relacionamento. Eu não. Não, eu bati o pé, eu falei que não ia dar certo. Mas ele estava determinado. Patrícia, eu acho que a gente não precisa terminar desse jeito. Nenhuma distância pode acabar com o que eu sinto por você. Você sabe, eu te amo. É lindo o que a gente tem. Vamos tentar manter, vai, por favor. Eu não vou conseguir viajar sabendo que eu perdi você. Ai, Marcelo, eu também amo você. Mas entende, vai ser difícil demais manter o que a gente tem assim, tão longe. Você lá, eu aqui. Você vai estar em outro país, conhecendo outras pessoas, com outros objetivos. Sabe o que eu quero? Eu quero que você aproveite a sua viagem e não fique aí pensando em mim aqui no Brasil. Eu quero que você curta de verdade. Oh, meu Deus do céu, Patrícia! Você não entendeu? Que parte você não entendeu? Eu vou pensar em você de qualquer jeito. Olha aqui, eu vou fazer uma promessa pra você. Uma promessa. Eu vou, mas eu volto. E eu vou voltar pra você, eu prometo, tô te prometendo. Eu vou te ligar todos os dias. É passar rápido, você vai ver. Logo, logo eu tô de volta. O Marcelo me convenceu a manter o nosso namoro. Era uma loucura, mas ele me passava tanta segurança que foi impossível negar esse pedido a ele. A gente tinha que tentar porque o nosso amor era muito maior do que qualquer distância. E se a gente passasse por isso, se a gente vencesse essa distância toda, essa saudade, seria a maior prova de que o amor existe, de que o nosso amor era verdadeiro mesmo. E veja só, na semana em que ele foi embora, ele me pediu em casamento. Era meio que para me mostrar que ele não estava brincando quando ele falava que ia voltar para mim. E eu aceitei, claro, né? Eu aceitei na hora. Não teve festa, não teve aliança, não teve nada. Eu nem contei para minha família para não gerar expectativa em ninguém. Mas eu aceitei sim, aceitei tudo o que ele propôs. O problema é que desde o começo, sei lá, eu não estava assim tão confiante. Bom, eu sabia que a saudade ia bater, eu tinha certeza disso. Mas eu não sabia que ia doer tanto. Nossa, quando ele foi embora, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão estranha. Era uma sensação tão ruim. O Marcelo me avisava a cada passo que ele dava, quando ele estava em casa, quando ele ia para a faculdade. Mas não era a mesma coisa, não era. A dor de não ter ele comigo era tão forte que chegava a ser física, sabe? Era uma dor que eu sentia na pele. Ficar longe dele só me mostrava o quanto eu amava, o quanto eu queria ele para mim. Os dias passavam e ao invés de eu ir me acostumando, isso ia só piorando. Eu sentia uma necessidade urgente de estar perto dele, nem que fosse por um segundo só. Alguns dias eu ficava deprimida na minha, ficava quietinha, pensando como que ele estaria, o que ele estaria fazendo. E eu até pensava se de repente ele já poderia ter se interessado por alguém. Aqueles pensamentos dele poder estar com alguém, sabe, não saía da minha cabeça, isso me perturbava. Eu comecei a ficar desconfiada de tudo, mas no fundo eu sabia que era só saudade. Ele sempre dava notícia, sempre. Mas eu precisava dele perto de mim, junto de mim. Eu vou falar uma coisa, namorar à distância não é pra quem quer não. É pra quem pode mesmo. Dói. Mas dói assim, eu não sei explicar, dói demais. Não é fácil manter o sentimento vivo, colocar o respeito, a fidelidade, tudo acima das tentações. É só pra quem ama de verdade mesmo. Eu estava tão triste que a minha família resolveu me ajudar. Os meus pais, os meus tios fizeram uma vaquinha, acredita? E eles compraram uma passagem para eu encontrar com ele e ficar lá 2 semanas na Inglaterra. Até hoje eu só consigo agradecer demais a minha família por isso. Não foi fácil para nenhum deles, não. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei tão emocionada, tão radiante. E claro, né? Eu corri ligar para o Marcelo toda empolgada para contar para ele. Mas a reação dele não foi a melhor, não. Peraí, Patrícia, como assim? Você vai me visitar, mas... Eu não entendi. Como assim? Você vem pra cá? É longe. A passagem é tão cara.
Você tem certeza do que você tá falando? É claro que eu tenho, Marcelo. Como assim? A minha família fez uma vaquinha e comprou uma passagem pra mim. Eu vou ficar com você 2 semanas. 2 semanas, já pensou? O que foi? Você não gostou? Não é isso. É claro que eu gostei. Lógico, é legal, mas... Hospedada aqui comigo? Como é que você conseguiu isso? Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Só me avisa quando você vem, só pra eu ir ajeitando as coisas aqui, sabe? Eu fiquei tão chateada com a reação dele. Mas também fiquei pensando que ele poderia ter tomado um choque com a notícia. Foi uma surpresa, né? Então eu arrumei as coisas e fui. Fui com o coração cheio de amor. Chegando lá, passeamos por Londres e algumas cidades do interior. Até para Paris, na França, ele me levou, já que lá na Europa é tudo pertinho, né? Nossa, foi lindo, gente. Foi um sonho. Mas sabe, eu notei que ele estava um pouco diferente. Parecia assim meio desconfiado, sei lá. Alguns momentos foram bem esquisitos. Parecia que a gente nem se conhecia mais. Ele era um estranho para mim. Eu acho que a gente ficou tanto tempo sem se ver, sem se olhar, sem se tocar, que a gente já não era mais a mesma pessoa, sabe? Parecia que a nossa magia tinha sumido, desaparecido. Eu voltei para o Brasil com o coração bem apertado e muito indecisa. Eu amava o Marcelo, mas ele parecia diferente. Tudo parecia diferente. E ficar longe dele, nessa angústia toda, sem saber o que está acontecendo, só piora a situação. Mas a gente seguiu a nossa vida e aí me deu um negócio. Quando faltava algumas semanas para ele voltar de vez, eu tive um pressentimento. Eu tive uma intuição tão forte, tão forte. Alguma coisa me dizia que ele ia me trair. Ele não fez, ele não falou nada errado, nada estranho. Mas aquela sensação veio com tudo em mim. Era tão forte que eu tinha certeza do que estava sentindo. Ele vai me trair. Eu sabia. Eu sabia disso como 2 e 2 são 4. Sexto sentido de mulher, né? Eu fiquei muito bitolada com esse pressentimento. E aí eu decidi terminar o namoro antes que acontecesse alguma coisa. Mesmo gostando muito dele, eu resolvi terminar. Olha, foi muito difícil. Como foi difícil. Difícil demais terminar com quem você ama, com quem você gosta, de ficar longe de quem você quer perto. Eu ainda amava o Marcelo e ele me dizia que aquilo que eu estava fazendo era uma maluquice, que nunca faria nada. Mas a minha intuição feminina gritava comigo e eu decidi ouvir e terminei com ele. Eu precisei de só 2 semanas, só isso. 2 semanas depois de terminar, eu descobri tudo. Eu ainda tinha senha do e-mail dele. Eu nem entrava, mas depois que eu terminei eu resolvi entrar e vi tudo. Eu abri a conversa que ele teve com um amigo e estava tudo escrito. A confissão estava ali, a prova. Ele realmente tinha me traído. E estava ali contando tudo para o amigo dele. Quando eu li, eu fiquei chocada. Chocada. E não foi só pela traição, mas por ter tido um sexto sentido tão apurado. Eu tinha razão. Eu agi certo, eu acreditei em mim, na minha intuição e eu fiz o certo. Só que não é assim simples, né? Aquilo foi uma decepção para mim. Eu sofri, eu chorei muito, porque eu amava o Marcelo de verdade. Eu terminei amando e com um fundo de esperança de que a gente de repente poderia ficar junto. Eu me senti boba, ingênua, apoiando os sonhos dele, sofrendo aqui sozinha há tanto tempo, fazendo a minha família gastar até o que não tinha para eu poder visitá-lo. E ele lá me traindo. Não era justo, não. Eu fiquei pensando no que teria acontecido se eu não tivesse terminado com ele. Imagina só. Talvez ele voltasse e continuasse me traindo e eu continuasse vivendo uma mentira. Quando ele voltou para o Brasil, ele não queria nem papo. A gente chegou até a se encontrar algumas vezes, mas ele não quis falar nada sobre o namoro. Ele não queria nem ficar comigo no Brasil. Na verdade, ele nem tentou, né? E foi cada um pro seu lado. Depois eu soube até que ele ficou noivo, né? Eu também segui em frente, me formei.
Conquistei as minhas coisas e depois que toda essa dor passou, eu percebi que para ele eu fui uma paixão que a distância apagou. Uma pena, né? Porque para mim o nosso amor era verdadeiro. Não era só uma paixão. Mas olha, eu quero terminar minha história falando uma coisa para você que é mulher, que tá me ouvindo agora. Não fica correndo atrás de homem que não te dá valor, que faz esse tipo de coisa com você, que te engana, que não é homem de assumir o próprio erro. Olha mais para você. Acredita mais em você, porque sempre tem uma pessoa certa te esperando, sempre tem. Hoje eu encontrei a minha pessoa certa. Hoje eu encontrei o meu amor, o Genivaldo. Hoje eu estou num relacionamento com um homem que me ama muito, que me entende, que me completa. Obrigada, Genivaldo, por ser o meu melhor amigo, meu companheiro e meu futuro marido também. Obrigada, simplesmente, por me fazer muito feliz. Band FM.